Oi, babies! Vamos continuar o nosso estudo dos gases, tá? Vamos primeiro relembrar o que a gente falou na aula anterior, aqui da parte das transformações. Lembrando que nós vimos 3 transformações, cada uma delas mantendo uma das minhas variáveis de estado constante. Dessa maneira, eu consigo avaliar e perceber direitinho qual é o comportamento das outras 2 variáveis. Então, eu vou saber qual mudança gera qual consequência, tá? Então, a minha primeira transformação é a transformação isotérmica. Aqui, a variável constante é a temperatura. Quando a temperatura é constante, eu tenho aqui, ó, que PV é igual a POV. Nesse caso, eu tenho pressão vezes volume formando uma constante. São as minhas grandezas inversamente proporcionais, tá? Lembrando que o gráfico da isotérmica, ou isoterma, né, é o mais diferentinho de todos. Forma essa hipérbole aqui, ó, aquela barriguinha que eu falei para vocês. Vai ser um gráfico pressão por volume, tudo bem? A próxima transformação é a transformação isobárica, que é a transformação onde a minha pressão é mantida constante. Nesse caso, eu vou ter aqui Vt igual a Votó. O que isso quer dizer? Que o volume dividido pela temperatura forma uma constante. Isso acontece porque eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Quando eu estou falando da isobárica, eu vou ter um gráfico, então, de volume por temperatura, que são as minhas variáveis que estão mudando, né? E uma reta crescente, já que eles são diretamente proporcionais. Por último, a gente pode falar aqui da nossa transformação isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica, que é onde eu mantenho o meu volume constante. E aí, sobra para mim aqui, ó, Pt igual a Potó. O quociente, a divisão da pressão pela temperatura, forma uma constante porque são grandezas diretamente proporcionais. O gráfico tem a mesma carinha que o da isobárica, porém, os meus eixos aqui estão em termos de pressão e temperatura porque o volume é o mesmo, tá? O que acontece? Todas essas transformações, eu estou falando de sistema fechado, tá? E eu posso ter a união dessas 3 equações. Como assim, professora, a união das 3 equações? Eu vou ter aqui, ó, o PVT POVOTO. E agora você entendeu por que a gente estava fazendo esses recursinhos com as equações anteriores, tá? Esse é o recurso mnemônico talvez o mais famoso da química. O PVT POVOTO. Pressão vezes volume sobre temperatura inicial igual a pressão vezes volume vezes temperatura final, tá? Ah, professora, mas eu quero colocar o final no início e o inicial depois. Não tem problema, você põe onde você quiser, desde que todos os termos estejam agregados da maneira correta, tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, da equação geral dos gases, eu estou falando de transformações que não necessariamente tenham uma das variáveis de estado mantidas constante. Pode ser que sim? Pode. Pode ser que não, tá? Então, pode ser que todas as suas variáveis estejam livres para poder mudar. E aí, a gente tem essa relação entre eles, partindo das outras 3 relações, tá? Então, eu estou falando de não ter variação na quantidade de matéria. Por isso, eu falei de sistema fechado, tá? Quando a gente fala de equação geral dos gases, a quantidade de gás que tem ali no recipiente é sempre a mesma. Então, imagina uma caixinha, um recipiente bem fechado e vedado, onde não pode entrar e não pode sair gás. É por isso que eu posso fazer essas relações aqui entre pressão, volume e temperatura, tá bom? Essa equação é a única que você precisa decorar, porque vamos supor que o seu volume é constante. O volume é constante, então, se o volume inicial é igual ao volume final, você pode vir aqui, ó, tchup, tchup, cortou, ficou o seu Piti Potó. Pode fazer isso. Se a sua pressão for constante, você vem aqui na sua transformação isobárica, corta a pressão inicial com a pressão final, porque elas são iguais, Vt Votó.
E no terceiro caso, que é o caso da temperatura constante, você vem aqui, ó, passa a régua na temperatura e fica com o seu pivô. Então, de fato, você não precisa ficar decorando 4 equações. Lembra apenas dessa e analisa direitinho no enunciado da sua questão ou da sua situação problema se tem algo que está sendo mantido constante. Pode ser que às vezes não esteja escrito explicitamente isso, mas vamos supor. Fala, em um recipiente de metal indeformável, que não se deforma, o que isso quer dizer? Que o tamanho daquele recipiente é o mesmo, logo o volume dele é fixo. Você teria aí uma transformação do tipo isovolumétrica, tá? Então, vai muito da interpretação, é um joguinho de interpretação e cálculo. Vamos fazer 2 exemplos aqui para você entender direitinho do que eu estou te falando, tá? Primeiro exemplo. Vamos analisar esse gráfico. Vamos ver o que está acontecendo nele, tá? Eu preciso da sua interpretação de gráficos nesse momento. Lá no início do ano, quando a gente se via ainda pessoalmente, a gente conversou um pouco sobre gráfico, né? E eu sempre te falei, olha pros eixos. Então, esse aqui é um gráfico, pressão por volume. Então, presta bastante atenção nisso, tá? Analise o gráfico ao lado, identificando as transformações que ocorrem em cada um dos trechos indicados. Então, de A para B acontece uma transformação, de B para C acontece outra, de C para D outra e de D para A acontece outra transformação, tá? Isso aqui seria um ciclo fechado. Presta atenção, vem comigo e me acompanha, tá? De A para B. Repara aqui, ó. De A para B, num gráfico P vezes V, você está tendo uma barriguinha. A sua pressão está mudando do ponto A para o ponto B e o seu volume está mudando do ponto A para o ponto B. Lembra que quando a pressão e o volume variam e o seu gráfico tem essa barriguinha aqui, o nome para ele é uma isoterma. Então, aqui de A para B, a gente tem uma transformação isotérmica acontecendo. Eu vou escrever aqui. Não vai ficar muito bom não, mas isotérmica. Eu vou abreviar, senão, né? Isotérmica. Vamos então agora para a transformação que acontece aqui, ó, de B até C. Do ponto B até o ponto C, o que eu verifico? Que a pressão mudou, a pressão B era aqui, né? E veio para cá, para 3,6. E o volume? Lembra que a gente falou sobre isso? Quando você tem uma reta assim, ó, paralela com um dos eixos, o que isso significa? Você tem alguma coisa constante. Se você olhar o volume no ponto B é 10 e o volume no ponto C é 10. Então, se o seu volume não está mudando, você tem uma transformação do tipo isovolumétrica ou isocórica. Eu vou pôr esse nome aqui porque ele é o mais chatinho, tá? Então, eu vou repetir bastante o isocórica. Isovolumétrica é fácil de você relacionar. O isocórica é um pouco mais chatinho, então a gente vai ficar repetindo ele. Vou para a transformação que acontece de C para D, ó. De novo, eu tenho uma barriguinha, eu tenho uma hipérbole aqui sendo formada. De novo, pressão e volume variaram e eu tenho a barriguinha. Então, eu estou num processo de isotérmica. E por último, vamos aqui para o D até o A. Repara que o comportamento aqui é o mesmo comportamento de B até C. Você tem uma variação na pressão, ela sai aqui do 6 e vai até o 10, mas o seu volume em A e em D é o mesmo volume. Então, a gente está falando ainda de uma transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Identifiquei as transformações. Isso pode aparecer muito para você, tá, gente? Esse tipo de ciclozinho fechado aqui e tal, para você identificar através do gráfico, é bem interessante que você pare e faça uma análise. Mesmo que agora, né, quando a gente não tem tempo, não tem prova, nada assim para fazer, pare e dá uma analisada.
cria o hábito de fazer uma interpretação, porque quando você precisar interpretar de maneira mais rápida, você já pegou as manhas, tá bom? Então, olha só, eu quero aqui, ó, a questão tá me pedindo a pressão em B, eu não sei se você reparou, mas aqui, ó, no ponto B, a pressão não tem um valor. Esse 6 aqui é do ponto D, tá? E quer também a temperatura em C. Por que a temperatura em C? Eu sei aqui, ó, que a temperatura em A é 500 Kelvin e de A para B é uma isoterma. Então, a temperatura em B também é 500 Kelvin. Agora, acontece uma transformação isovolumétrica aqui e a temperatura vai ter uma consequência nela. E eu quero descobrir. Vamos fazer esses cálculos juntos aqui, só para a gente treinar, tá bom? Essa aqui é a nossa equação. Num primeiro momento, eu vou estar falando aqui da pressão em B. Vamos fazer o cálculo da pressão em B. Eu tenho uma isoterma. Se eu tenho uma isoterma de A para B, o que eu vou fazer? Eu vou cortar a temperatura e vou ficar com o meu PV povó. O que eu quero saber é, eu vou ter aqui, ó, pressão em A vezes volume em A igual a pressão em B, nossa senhora, vezes volume em B. Eu vou logo isolar o que eu quero. Eu quero saber o volume, tá? Então, a pressão eu vou jogar para lá dividindo. Então, vai ficar que o meu volume em B é igual a pressão no ponto A, vem aqui no pontilhadinho, 10. Vezes o volume, quase não dá para ver aqui, eu vou fazer um xizinho, tá? Mas é de vezes. O volume em A, então venho aqui no A, o volume era 6. Dividido, ó, a pressão passou para lá dividindo pela pressão em B. Então, B aqui, ó. Ih, a pressão é o que eu quero saber. Nossa, gente, desculpa aí, peraí, ó, deixa eu apagar aqui. Ignora, eu quero saber a pressão, não é o volume não, Isadora. Então, a pressão fica aqui, o volume passa dividindo, tá? Tá me acompanhando? Mesmo com esse errinho aí? Acompanha, presta atenção. Você nem me avisou que eu tinha escrito errado, hein? Vocês estão demais, vocês nem me falam nada. Mas vamos continuar, segue o baile. Eu quero, então, o volume em B, ó. O volume em B, 10. Ixi, olha que conta mais fácil. Olha que lindeza. 10 vai embora com 10 aqui, ó. Tchup. Sobrou que a minha pressão em B vai ser igual a 6. Tá? É isso mesmo. Então, vamos seguir aqui. Pode não estar batendo com o gráfico, mas a conta está correta. Tá, gente? É porque os valores do gráfico estão aqui, mais ou menos, só para poder identificar para a gente direitinho. Vamos ver, então, agora a temperatura em C, que é o que eu não sei, a temperatura dessa isoterma aqui que está acontecendo, ó. Então, o que está sendo mantido constante aqui de A para D ou de B para C, tanto faz a conta que você for fazer, tá? Então, a gente vai fazer de B até C, com esse valor que a gente acabou de achar. De B até C, o meu volume é constante, então eu vou cancelar o volume e vai sobrar para mim o petit potó, que é o PA sobre TA igual a PB sobre TB. Só que aqui eu errei porque eu estou falando da transformação de B até C. Essa professora de vocês está doida. É tanto slide, tanta videoaula. Vocês vão me desculpando aí, tá? Que eu sei que vocês têm um certo carinho que eu tenho por vocês também, então me ajuda. PB sobre TB igual a PC sobre TC. É isso que eu quero saber. Vamos lá. Eu quero descobrir essa temperatura. Eu vou jogar, então, o isolamento a gente vai fazer depois, para ficar mais fácil, senão eu vou te confundir. Substituir os meus valores. Pressão em B. Eu descobri que a pressão em B é 6. Tá? E a temperatura em B, qual é? É a mesma temperatura de A, ó. É uma isoterma, 500.
sempre em Kelvin, tá? A temperatura, não esquece disso não. Igual pressão em C, que é 3,6. Dividido aqui por temperatura em C, que é exatamente o que eu quero descobrir. Aí, ó, o que a gente vai fazer? Vai jogar essa temperatura de C para cá, multiplicando. Vai jogar esse 6 de volta para cá, dividindo. E esse 500 tem que subir também, multiplicando. Eu fiz um rolo danado aqui, mas quando você estiver fazendo o seu papelzinho, você faz com calma, se isso aqui ainda te trouxer um pouco de dúvida, tá? Eu estou fazendo assim só para simplificar a nossa aula. Quando você fizer essa continha toda aqui, você vai acabar com uma temperatura em C igual a, magicamente fiz aqui de cabeça, 300 Kelvin. Tudo bem? Então, repara só, a sua pressão de B para C diminuiu e a sua temperatura também diminuiu. É claro, são grandezas diretamente proporcionais. Ao contrário aqui de cima, ó, que a pressão aumentou, o volume aumentou e a pressão diminuiu. Tudo bem, gente? Tá? Então, isso aqui foi só um exemplo de várias coisas que eu poderia te perguntar em torno de um mesmo gráfico. Vamos para mais um exemplo agora do PVT Pivotó, porque aqui a gente fez com as transformações com algo constante. Só. Uma amostra de nitrogênio gasoso ocupa um volume de 20 ml a 127 graus Celsius e a uma pressão de 600 milímetros de mercúrio. Que volume ocuparia a amostra se tivesse a 0 graus Celsius e 819 milímetros de mercúrio? Qual é a primeira coisa que eu sempre te falo para fazer? Pegou uma questão que tem um monte de dado, um monte de informação, faz a listinha, tá? Então, aqui a gente tem os dados fornecidos pela questão, pressão, volume e temperatura iniciais nesse primeiro conjunto, nesse primeiro momento aqui. Tudo é o momento inicial. E aqui, pressão, volume e temperatura finais. O que ele quer saber é o volume, então eu só vou substituir na fórmula, tá? Tem um pequeno detalhe que você não pode se esquecer. A temperatura é sempre, sempre, sempre em Kelvin. Então, para fazer de graus Celsius para Kelvin, você tem que somar 273 unidades, ou 273,15, tá? Então, aqui, 127 vai mais 273, isso aqui vira 400 Kelvin. Essa é a sua temperatura inicial. E esse aqui, eu acho que tá uma conta bem difícil, pega a sua calculadora, 0 com 273, vai dar 273 Kelvin. A gente pode proceder a nossa conta. Percebe que aqui o volume vai mudar, porque ele quer saber. A temperatura diminuiu, a pressão aumentou. Você não tem uma relação direta aqui do que vai acontecer, então você tem que usar quem? O PVT Pivotó, tá? Eu isolei aqui o que eu quero saber, que é o meu volume final. Então, para isolar esse termo aqui da minha equação, eu joguei a temperatura final para lá multiplicando e a pressão final para cá dividindo, tá? Então, ficou pressão inicial vezes volume inicial vezes temperatura final sobre temperatura inicial vezes pressão final. Professora, eu não consigo fazer desse jeito, eu me confundo todinho, o troço não funciona. Então, você faz o seguinte, substitui todos os valores aqui e vai trabalhando da maneira que você se sentir mais confortável, tá bom? Eu prefiro fazer assim, para não correr risco de errar na hora que tiver aquele bocado de número tudo junto. Então, substituindo aqui, eu fico com esses valores, eu posso cancelar esses dois zeros aqui com esses dois zeros, posso cancelar esse 4 com esse 20 aqui, ó, e aqui fica 5. A gente pode fazer isso. Milímetros de mercúrio vai embora com milímetros de mercúrio, Kelvin vai embora com Kelvin. Realizando essa conta aqui como num passe de mágica, ó,
10 ml é o seu volume final. Então, o seu volume saiu de 20 para 10 ml, tá? Aqui é pura matemática, pura substituição. Isso aqui é muito gostosinho, vocês vão ver só. Um beijo, um queijo e um caranguejo e até a próxima aula. Tchau!